Aleluia, graça e paz, meus irmãos. Uma excelente noite de quinta-feira a todos. Estamos aqui em mais uma live aqui, conectados pelo YouTube, pelo Facebook, para termos mais um tempo aqui para reflexão da palavra de Deus. É sempre muito bom recebermos alimento fresco, alimento do céu, que abastece a nossa fé, né? Que nos reconecta em Deus, que nos cura, que nos liberta e nos dá a direção. Eu estou aqui com o coração desejoso aqui de partilhar uma palavra. Por isso eu peço que você fique comigo aí nos próximos 30 minutos. Ficamos juntos aqui conectados, vamos desfrutar da palavra de Deus. E peço sua gentileza também de compartilhar essa live nos seus grupos aí, com seus contatos. Vamos espalhar as boas novas do Evangelho de forma online. E com toda certeza mais pessoas serão também afetadas com a glória de Deus. Amém? Aleluia. Deixa eu orar nessa manhã, nesta noite pela sua vida. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, adoramos o Teu nome. Sabemos que o Senhor está acima de todo nome, o Teu governo está acima de todo governo. Eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, eu quero clamar que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, venha traduzir no nosso espírito toda a porção da palavra do Senhor nessa noite para nós. Pai, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para nós, sabemos que a Sua vontade ela está acima da nossa, ela é soberana. Senhor, a Tua palavra nos garante os Seus planos, os Seus pensamentos para nós, são planos de paz e não de mal. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor, Pai. Cooperam para o nosso bem, tudo coopera para o nosso crescimento. Pedimos ao Senhor que possa falar conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Se houver pessoas enfermas, sejam curadas, sejam visitadas com o poder de cura. Se houver pessoas oprimidas pelo medo, por demônios, sejam libertas em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra ela fala que o perfeito amor lança fora todo medo, todo pânico, Pai, seja vencido em nome de Jesus. Todo pensamento de desistência seja vencido em nome de Jesus. E que a Sua palavra encontre lugar em cada um dos nossos corações, possamos ser o solo fértil, que a Sua palavra vai encontrar lugar e produzir a 30, 60 e 100 por um, Pai. Assim como diz essa canção, nós clamamos a Ti, vem toma o Teu lugar. Vem toma o Teu lugar na minha vida, vem toma o Teu lugar na vida dos meus irmãos, nas famílias, nos casamentos. Pai, na nossa nação, tanto precisa de um toque, tanto precisa de um avivamento. Toma o Teu lugar na política, Senhor, da nossa nação, que os homens de governo, os homens revestidos de autoridade, na política, no judiciário, no legislativo, no executivo, sejam tomados de temor, sejam tomados, ó Pai, Deus, de um temor santo, Pai, e reverência à Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que haja um grande alinhamento. Sim, Pai. Estremece o leão longe do trono. O leão longe do trono e toma o Teu lugar aqui. Vem e toma o Teu lugar aqui. Vem e toma o Teu lugar aqui. Vem e toma o Teu lugar aqui. Aleluia, Tu és santo e poderoso, Senhor. Aleluia. Quero trazer uma reflexão para a sua vida e para a minha nessa noite. Nós vemos em toda a história bíblica, né? Nós vemos isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Também os profetas, né? Todas as pessoas que Deus usou ao longo da história, ao longo da história bíblica, né? Da revelação de Deus,
sempre foram homens improváveis. Eu quero falar um pouquinho desses improváveis do reino de Deus. Homens que são rejeitados muitas vezes no padrão mundano, né, no padrão da terra, mas são homens que Deus enxerga algo sobrenatural, né? Então quero falar um pouco disso nessa noite, porque o padrão celestial é diferente do padrão terreno, né? E talvez, quem sabe você não seja esse improvável que Deus deseja usar nesse tempo para expandir, cooperar com Deus, né, na expansão do propósito dele na terra. Quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o versículo 31, que diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo para as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia! Né? Como que a ótica de Deus ela é diferente, né? Como nós vemos aqui que Deus ele enxerga as coisas de uma forma muito diferente do homem, né? Do homem natural, do homem sem Deus. Ele começa dizendo aqui, irmãos, né? Paulo está dizendo aqui, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Se a gente vai olhar para nós, eu vou olhar para mim, certamente se você for olhar para você, para suas habilidades humanas, para os rótulos que o mundo colocou sobre você, sobre nós, os rótulos de pecado, né? Os rótulos dos nossos erros, né? O rótulo mostra o que tem dentro, né? Exatamente isso. Então, Paulo está dizendo, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Ou seja, nós não tínhamos qualidade alguma, né? Para que Deus pudesse olhar para nós e falar, olha, você é a pessoa ideal para desenvolver um chamado. Você é a pessoa ideal para ser um pastor. Você é a pessoa ideal para ser um missionário, para ser alguém, um adorador, né, na casa do Senhor. Não, essa pessoa é a pessoa ideal. Não, nós não tínhamos nada que chamasse a atenção de Deus para desenvolver essas coisas. Não é mais Deus não enxerga aquilo que está do lado de fora, né? Deus ele enxerga aquilo que está do lado de dentro. O texto ele fala que poucos eram sábios segundo os padrões humanos, né? Paulo já deixa muito claro, o padrão humano ele é de reprovação muitas vezes, né? Então a gente vê na história da Bíblia quantos e quantos homens foram mortos porque foram reprovados, não eram pessoas próprias para se enquadrar numa religião, não eram pessoas que não tinham qualidades suficientes para desenvolver algo para Deus, eram pessoas desqualificadas, não é, aos olhos dos homens, não é? Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que nada são para reduzir a nada as que são. Olha só. Então, se eu e você nos enquadramos em algumas dessas qualidades aqui, os que nada são, os que não são sábios aos padrões humanos, os que são fracos aos olhos humanos, os que nada são, os desprezados, desprezíveis aos olhos humanos, então Deus escolheu você e eu para envergonhar os que são, né? Então eu e você temos da parte de Deus, temos o olhar de Deus para nós com toda certeza, e o desejo de Deus é colocar dentro de nós esses tesouros tão preciosos para que nós possamos fazer cumprir essa palavra aqui, né? As coisas loucas do mundo que vão confundir as sábias, os que não são vão para envergonhar os que são. Tá? Eu quero fazer só uma rápida retrospectiva aqui
de alguns homens e também mulheres que foram improváveis aos olhos humanos, né? A gente olha para Abraão e para Sara. Abraão e Sara eram improváveis, ou seja, como é que alguém, um casal que não podia reproduzir filhos, né? Porque Sara era estéril, um casal que não podia ter filhos, recebeu de Deus a missão de ser pai de multidões, de ser pai de nações, serem pais de nações, né? Como que isso é possível? Né? É uma situação improvável, algo impossível de acontecer segundo os olhos humanos, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, né? Não tem lógica na medicina, né? Não tem lógica na ciência, mas Deus não precisa de nada disso, né? Deus simplesmente autoriza no céu e as coisas acontecem, né? Libera uma palavra e tudo acontece. Nós vemos também Moisés, né? Moisés foi um grande homem, foi um grande pregador, um apregoeiro de justiça, alguém que falava a multidões, mas não foi sempre assim. Moisés tinha limitações. Moisés, ele era pesado de língua, né? Ele era gago. Então, ele não era alguém ideal, segundo os padrões humanos, para ser um orador, para ser um pregador, para ser alguém que ia falar com autoridades, não é? Porém, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus chama os que não são para confundir os que são, não é? Talvez se você é um desses aí, então você pode dar glória a Deus que Deus pode usar você de uma forma sobrenatural. Nós vemos também Gideão. Gideão era o menor da sua casa, sua família era mais pobre, ou seja, eles eram menos favoráveis, né, para fazer alguma coisa, o menos influente, a família menos influente, eram os menores, né? Mas Deus fala, vai nessa força, poderoso guerreiro, que eu escolho você para ser um libertador, né, para libertar o seu povo, né? Deus chama os que não são para confundir o que são. Então, se você acha que você não é, glória a Deus por isso, porque Deus só usa quem não é, né? Deus não usa quem é, quem acha que é, né? Você não vê ninguém na Bíblia, né? Todos aqueles que se acharam alguma coisa foram envergonhados. Saul se achou que era alguma coisa, né? Foi chamado por Deus, foi ungido por Deus para algo, mas ele achou que ele era, ele quis fazer a coisa do seu jeito, foi reprovado por Deus, né? Porque Deus usa os que não são, né? Você vê também Davi, um jovenzinho desprezível até os olhos do seu próprio pai, né? O próprio pai, quando Samuel foi para ungir um rei na casa de Jessé, o próprio Jessé não chamou Davi para a mesa, chamou todos os outros filhos, mas talvez Davi era desprezível. Não, mas esse menino aí, o negócio dele é cuidar de ovelha, ele jamais vai ser rei, ele não tem perfil. O próprio pai não encontrou atributos em Davi, não é? Ele era o improvável, né? Chamou os irmãos que eram fortes, que eram, né, já homens bem mais aos olhos humanos, preparados para isso. E quando Samuel fala, mas está faltando alguém, nenhum desses aí é chamado por Deus. Esses aí são todos prováveis, esses aí são todos de acordo com o padrão humano, mas Deus não quer ninguém com padrão humano. Deus não olha a aparência, né? Deus olha o coração. Então, foram chamar Davi. Quando Davi chega na sala, ali Deus confirmou, esse aí, esse é o improvável da família, esse é o garoto, era o menor, né? O ruivinho pequeno, garoto pequeno, franzino, esse é o improvável. Então, Deus pôde confiar ali e confirmar na vida de Samuel o improvável Davi para ser o rei do povo de Deus, né? Da nação de Israel. Então, muitos outros homens, os discípulos de Jesus, todos foram pessoas improváveis, né? Eram pescadores, eram homens simples, eram homens que não tinham teologia suficiente para serem apóstolos de Jesus, eram improváveis. Muitos não eram estudiosos, não eram mestres da lei, não conheciam a lei, sim, com perícia, não, eram pessoas comuns, como eu e você, eram improváveis aos olhos da religião e da sociedade, né? Mas Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Deus chama os que não são para confundir os que são. Então, quem sabe você, olhando para você mesmo, você não vê nenhum atributo em você que Deus possa te usar. Então, está no caminho certo, né? Porque Deus só usa aqueles que não são. A gente vê um ladrão, né, que inaugurou o paraíso, era um improvável, merecia o inferno pelas suas ações, a vida toda cometendo maldade, roubando, fazendo coisas
que nós não sabemos, a Bíblia não relata, mas quando chegou diante de Jesus na cruz ali, nos últimos instantes de vida, ele se arrepende, não é? E Jesus fala para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, né? A gente vê ali situações improváveis, um garotinho com 5 pão e 2 peixes, alimenta milhares de pessoas, uma situação humanamente impossível, não é? Mas Deus usa os que não são, os que nada são, para confundir aqueles que são. Eu não sei a sua história, eu não sei, sabe, como é o nível, né, de reprovação, né, das pessoas com relação a você, ou de você mesmo com relação a você, tá? Mas eu sei que se você é um improvável, se você é a pessoa ideal para Deus usar de uma forma poderosa para confundir os que são, né? Se você não tem condição nenhuma aos olhos humanos, então você é uma pessoa ideal para Deus depositar coisas grandiosas para trazer impacto na sua geração, em nome do Senhor Jesus. Então, agora, como que isso é possível acontecer, né? Como que a gente pode ter a certeza de que isso é uma realidade também para mim? Uma realidade também para você. Eu não sou a pessoa ideal, a melhor pessoa ideal para quando eu olho para o que eu era, né? Como eu era no passado, né? As minhas limitações. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito retraída, não é? Então, eu era pessoa improvável para falar em público, não é? Para fazer uma live como essa, né? Eu era talvez o mais improvável, né? Mas Deus chama os que não são, os que não têm condição para confundir os que têm os que são, né? Então, Deus sempre trabalha dessa forma. Eu preciso ter em mente algumas coisas. A primeira coisa, os improváveis do reino de Deus, eles são chamados por Deus, são escolhidos por Deus. João 15,16 disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu os escolhi a vós outros e vos designei para que vão e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, eles vos concedem em meu nome. Não foi você que me escolheu, mas Deus escolheu a você, Deus nos escolheu, né? Então a primeira certeza que eu tenho que ter, eu fui chamado por Deus, não é? Se hoje eu estou no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo pela graça de Deus, né? Não é mérito pessoal de ninguém, né? Nós não merecemos coisa alguma, mas é pela graça de Deus, nós fomos enxertados a essa videira, a Cristo Jesus, e hoje nós fazemos parte do hall dos improváveis que vão marcar a nossa geração, né? O Efésios capítulo 1 também, versículo 4 até o versículo 7, diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha que texto maravilhoso. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós não somos um erro, nós não somos fruto de um acidente, não, nós fomos desejados por Deus. Você e eu fomos resultado do projeto de Deus. Deus nos elegeu nele, a nossa origem é Deus. Antes do mundo ser criado, Deus nos elegeu nele, né? Deus criou, no seu propósito, Ele nos criou, Ele nos inseriu. Sou improvável aos olhos da terra, não importa. Sou desqualificado aos olhos humanos, não importa. Deus não vê para nada disso, né? Deus, Ele olha aquilo que está dentro do nosso coração, né? O desejo de Deus é que nós possamos ter essa certeza, sabe? Eu sou improvável, sim, aleluia. Eu sou uma pessoa ideal para Deus usar na minha geração. Então os improváveis, eles são escolhidos por Deus. Os improváveis também são transformados por Deus, porque Deus transforma a tragédia em milagre. Deus, Ele pega aqueles que não são, investe neles, sabe, de dentro para fora, os transforma, faz uma metamorfose, né? Como eu disse, eu era tímido.
Eu era tímido, não tinha uma vergonha horrível de falar em público, até mesmo pessoalmente. Eu ia falar com alguém, falava olhando para baixo, olhando para o lado, olhando para cima. Eu tinha uma dificuldade enorme de olhar nos olhos ali e de conversar, né? Mas Deus, ele fez esse milagre na minha vida, ele transformou a minha vida, ele transformou, essa vergonha que eu tinha de falar em um prazer em falar, né? Hoje eu tenho alegria de pregar o evangelho, eu tenho alegria de conversar com pessoas, né? De ensinar, porque Deus transformou a minha vida. Aquilo que era uma limitação se transformou para o louvor da glória de Deus, né? Hoje eu uso para o louvor da glória de Deus. Era uma limitação, era algo difícil para mim, hoje é um prazer, né? Então, graças a Deus por isso, porque Deus é um Deus que nos transforma. Olha o que diz 2 Coríntios 3, versículo 18. Todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha só, os improváveis, eles são transformados por Deus. Quando eles se permitem entrar nesse processo de metamorfose, eles são transformados dia após dia pelo Espírito de Deus. Então, não tenha medo. Se você é um improvável, né, você foi escolhido por Deus e você também é o alvo de Deus para a transformação em nome de Jesus. 1 Coríntios 1, versículo 26, né, eu já li esse texto, né? Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Ou seja, quando eu fui chamado por Deus, eu era uma coisa, minha natureza era outra. Quando Deus me chamou, eu não era filho de Deus, eu era simplesmente uma criatura de Deus. Eu conhecia algumas coisas a respeito de Deus. Hoje eu sou filho, eu fui transformado, eu fui metamorfoseado, né? 2 Coríntios 5,17 fala que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu fui transformado por Deus. A nossa natureza mudou. A nossa natureza não é mais terrena, mas ela é celestial através de Cristo Jesus. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando entregamos a nossa vida para Jesus, quando entregamos o leme do nosso barco, o remo do nosso barco, né, nas mãos de Jesus, nós somos transformados. A nossa natureza, ela muda completamente, nós passamos a ser celestiais. Homens e mulheres que vão viver uma eternidade com o Senhor. Amém? A transformação também, os improváveis são transformados por Deus. E que por último, os improváveis, eles são capacitados por Deus. Não é capacitado numa faculdade, é lógico, é óbvio que todo conhecimento agrega, se ele não for roubado, né? Se ele não for usurpado, né? Se o conhecimento terreno ele se tornar mais importante do que o entendimento, porque a sabedoria deste mundo, a Bíblia fala que ela é demoníaca, animal, demoníaca. Então, se eu for me mover segundo os padrões desse mundo, a sabedoria desse mundo, eu vou me tornar alguém, com toda certeza, alguém tolo, né? Porque a verdadeira sabedoria, ela tem uma origem, é Deus. O conhecimento agrega, mas a essência precisa ser Deus, a palavra de Deus, os fundamentos de Deus. Então, os improváveis do reino são capacitados. Olha o que fala Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder, ou recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você somos capacitados por Deus, por esse poder, né, que vem do Espírito Santo de Deus. E interessante que esse poder não vem para nos fazer sentir bem. Esse poder não é para que nós sentimos arrepio, para que nós nos sentimos uma coisa agradável nas nossas vidas. Não, esse poder que vem, esse dunamis de Deus, ele vem com um objetivo. Vocês serão, esse poder virá para que vocês sejam minhas testemunhas, diz o Senhor, tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Ou seja, esse poder é para, né? Deus nos empodera para um propósito.
ainda que eu seja um improvável, né? Deus ele vem para nos tornar hábeis, capacitados, autorizados e ungidos para um propósito, né? E esse poder ele vem do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, se você é um improvável, você é a pessoa ideal para Deus usar nesse tempo, no meio do caos, não é? Deus sempre usou homens estratégicos para momentos de crise, para momentos de desafio. Deus sempre teve homens escondidos, homens guardados para um tempo. Deus sempre deixou alguns homens ali que por um tempo eles estavam ali escondidos, eles nada eram, eles eram improváveis, mas no momento correto Deus anunciava, Deus revelava esses homens e mulheres sempre foram resposta de Deus para o meio do caos, para o meio de numa nação que estava em ruínas. Deus usava esses homens estratégicos, improváveis, né? Deus pega Neemias, um improvável, um copeiro do rei, não é um homem improvável, mas ele olha no meio de um cenário de caos, de um cenário de destruição, a sua cidade queimada, com os muros queimados. Neemias, um improvável, né? Ele ouve a voz de Deus, ele entende que ele era a resposta de Deus para um tempo de caos, e Deus usou Neemias de uma forma sobrenatural. Que eu e você sejamos parte dos improváveis que vão transformar os ambientes do tempo que nós vivemos agora. O ambiente de caos, o ambiente de medo, o ambiente de insegurança. Nós somos voz profética na nossa nação e nós podemos usar isso para trazer mudanças, para trazer vida onde há morte, para trazer cura onde há doença, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você me ouve agora, você pode estar pensando, pastor, mas eu não posso, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sei falar direito, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, eu sou o improvável, aleluia. Então você é a pessoa certa e simplesmente se lance, busque a Deus, permita que Ele revele quem você é de fato. Amém, meus irmãos? Receba essa rápida reflexão, é um assunto apaixonante, né, de se conversar. São muitos os exemplos na Bíblia, são muitos e muitos personagens, poderíamos falar por horas aqui, mas é uma rápida reflexão, é apenas uma semente da palavra, e para que essa palavra traga esperança ao seu coração. Você é um improvável, não importa, é você, sou eu que Deus deseja usar para marcar a nossa geração. Amém? Eu quero orar por você agora, querido Deus e Pai. Muito obrigado pela sua palavra, sementes tão poderosas da sua palavra. Obrigado porque a sua palavra nos encoraja, a sua palavra nos faz crer, Pai, nas verdades que o Senhor diz a nosso respeito. E eu oro clamando, Pai, cada um dos meus irmãos que nos assiste, que estão conectados conosco agora, estão nos acompanhando. Eu não vou citar nome de ninguém, mas o Senhor conhece cada um aqui, Pai. Eu te louvo pela vida de cada um. Eu peço ao Senhor, Pai, que traga essa convicção, Senhor. Traga essa certeza de que o Senhor nos escolheu, de que o Senhor nos transforma, de que o Senhor nos capacita, nos empodera para um propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra toda ideia errada, todo pânico, todo medo do diabo, que o diabo tenta colocar. Senhor, toda desistência, caia por terra todo sentimento de pequenez, todo sentimento de autocomiseração, todo sentimento, Senhor, que não foi o Senhor que depositou, que caia por terra em nome de Jesus. E nós possamos entender que o Senhor é quem fala as verdades a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos tenha um final de semana abençoado, marcado pela Tua glória, pela Tua presença, e que os hospitais sejam visitados com cura, com milagres. Nós desligamos, ó Pai, todo decreto de morte, todo decreto de pânico e ligamos decretos de cura, decretos de vida, decretos de avivamento e alinhamento, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Fiquem conectados aí. Final de semana temos cultos presenciais e online. Teremos aí programações aí. Tem as mulheres, o trabalho das mulheres na sexta, o café com os apóstolos na sexta às 9 da manhã, sexta à noite, como eu disse, o trabalho das mulheres, né? E temos também o café com pastores no sábado às 10 da manhã. Fique ligadinho aí que nós temos as informações aí nos grupos da igreja e para que você não fique de fora. Então, se você é um improvável,
Parte para cima, que Deus é contigo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.